Ricardo, bom dia. Tudo bem, Ricardo? Bom jóia? Bom dia a todos. Começar a falar do Vitória, né, que perdeu de 3-0, mas foi prejudicado pela arbitragem, né? E bota prejudicado nisso pelo senhor Igor Benevenuto, o árbitro da partida, o árbitro mineiro, que foi aquilo, Castellucci. O jogo tudo bem, que o São Paulo teria até condições de equilibrar, de vencer. O Vitória estava até fazendo um jogo relativamente equilibrado, mas aquele braço do Iago pegou no Nenê. Um erro crasso que a gente vai ver detalhadamente daqui a pouquinho. Pois é, acompanha aí como é que foi a partida. Vitória 0, São Paulo 3, ou melhor, São Paulo 3, Vitória 0, já que o jogo foi lá no Morumbi, São Paulo. O São Paulo já começou o jogo dando trabalho. Ramon falhou, mas Cedric cortou na hora em que Diego Souza se preparava para o chute. O São Paulo seguiu em cima, mas não finalizava bem. O primeiro ataque do Vitória foi perigoso. Tabelinha Neilton, Rainer, André Lima, que devolveu para Rainer. O goleiro deu rebote, mas o Alisson não aproveitou. A resposta do São Paulo foi em grande estilo. Nenê se livrou de Lucas Marques e marcou um golaço. 1-0. Aos 34 minutos, o Vitória ficou com um jogador a menos. Iago se enroscou com o Nenê e foi expulso. O lance polêmico gerou muita reclamação para cima do árbitro mineiro Igor Benevenuto. Cara, complicado, né? É um lance onde o árbitro ali de fundo viu de frente o lance, aí ele falou que não ia ouvir o que ele tinha para falar, que ignorou o árbitro ali de fundo. Então acho desnecessário um árbitro ali de fundo, então, se não quando for para precisar, para usar, os caras não usam. Aos 41 minutos, mais um gol do São Paulo. Mais um de Nenê, 2-0. No final do primeiro tempo, Neilton perdeu a chance de diminuir. O que estava ruim ficou ainda pior no segundo tempo. Everton fez 3-0. O São Paulo também ficou com um a menos. Lucas Fernandes pegou o tornozelo de Neilton e levou o cartão vermelho. O São Paulo até marcou o quarto, mas o gol foi anulado. O Vitória, que não tomava gol havia 2 jogos, tomou 3 só neste. Perdeu o jogo e hoje corre o risco de voltar para a zona do rebaixamento. Para isso não acontecer, tem que secar Santos, Atlético Paranaense, Bahia e Paraná. Já é difícil jogar contra o São Paulo no Morumbi, 11 contra 11. Aí com um a menos já complica ainda mais. Ali, se o lance não foi nada, não tinha nem por que ele dar amarelo pro Nenê. Se ele disse que o Nenê foi agredido, o Nenê não podia tomar amarelo. Mas infelizmente, pelo erro dele, a gente foi prejudicado e aí ficou complicado de atacar também. Olha, se pelo lance, somente pelo lance ali, a gente já chegou à conclusão de que não foi para expulsão, imagine agora que nós vamos mostrar o comportamento dos atletas naquele acontecimento que reforça ainda mais essa tese de que não houve nada. Pode soltar aí, por favor, que todo mundo vai ver aí como é que foi o comportamento dos atletas envolvidos ali em campo. Tudo bem, aí é o lance, Ricardo Ismael. O Iago vai lá, você vai concordar comigo que não houve agressão. Sim. Aí tá ali o Iago conversando com o Nenê. Agora, olha só para esse detalhe. O Iago fica muito surpreso quando recebe um cartão vermelho direto, não foi nem segundo amarelo. Tá ali surpreso e vai conversar com o Nenê. Olha o que o Nenê disse para ele. Olha, eu acho que foi para amarelo. Foi o que o Nenê falou ali para o Iago segue inconformado. E aí o árbitro de trás, o adicional, ele fala com o árbitro, mas o árbitro ignora. Essa tese foi confirmada pelo Rainer. Olha só o que o Rainer vai falar para os jornalistas ali atrás do gol. Ou seja, o Rainer disse aí que o árbitro chegou para o adicional e disse:
fica na sua, porque eu marquei aqui, Ele enfim, fala, tal. eu sei o que eu vi, fica na sua. Eu sei o que eu vi, fica na sua. Agora, Castellucci, o Igor Benevenuto, uma vez que o adicional estava de frente para o lance e alertou que seria um erro grotesco, não era para ter humildade nesse momento, ouvir o cara e pelo menos, no mínimo, analisar a versão dele com a versão do adicional? Sim. A orientação é que o árbitro sempre consulte, né, os seus assistentes, seja o bandeirinha, seja o árbitro de linha, né, que a gente costuma chamar de vigia, porque ele está ali olhando os lances ali dentro da grande e da pequena área. Então, acho que não custa nada, né? É até uma recomendação de que os árbitros consultem para ouvir uma segunda, uma terceira opinião. O radiocomunicador é justamente para isso, porque outros árbitros, o quarto árbitro, alguém que esteja com outro ângulo de visão e que tenha uma visão privilegiada, ele pode avisar, falar assim, olha, o que eu vi foi isso, isso e isso. E ter a humildade, E pelo menos, aí, de ouvir o entre cara. si, conversa e toma a decisão. O árbitro, ele chamou para ele a responsabilidade quando ele barrou o seu assistente e falou assim, deixa comigo, eu sei o que eu vi, e aí marca e injustamente expulsa o Iago, né? Era no máximo um lance para cartão amarelo. Era uma disputa de bola, né? Os braços ali para procura pelo espaço, para disputa pelo espaço. O Nenê solta o braço na altura da costela do Iago, o Iago tenta tirar. Olha o e Iago acaba conversando com o Nenê. passando direto e atinge, não sei se resvala no rosto do Nenê, mas enfim, aí o Nenê até fala, né? Era para amarelo. Era para amarelo. Enfim, foi um erro que prejudicou muito o Vitória. Fica até difícil, depois, com o passar do campeonato, você lembrar desse jogo e falar assim, não, o Vitória jogou mal, jogou bem. Isso aí fica em segundo plano, porque o time ficou desestabilizado, né? Já perdia por 1-0, estava tentando buscar o Foi expulso resultado. ainda no primeiro tempo. Era um jogo difícil, jogo que o São Paulo está muito bem no campeonato. Aí a reclamação do Rainer. Então, o Vitória foi muito prejudicado por isso e isso refletiu também dentro de campo. Era muito difícil o Vitória conseguir buscar uma virada, uma recuperação por ali. E o início de jogo até chegar nesse momento, o Vitória fazia um jogo equilibrado? Em partes. O São Paulo estava um pouco melhor, mas aí o jogo desandou. Vamos de classificação. Vamos lá, mostrar como é que ficou a classificação do Campeonato Brasileiro. São Paulo bem demais, hein? Foi o último invicto a cair. E olha só, 23 pontos, é o segundo colocado, 3 atrás do Flamengo. O Vitória, com esse resultado, na 15ª colocação, 12 pontos. Lembrando que outros times todos ainda vão jogar nessa rodada. Ontem foi só a abertura com essa partida entre São Paulo e Vitória.